E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique. E nós hoje vamos ler do versículo 30 do capítulo 7 ao versículo 16 do capítulo 13 do livro de Jeremias. Nós hoje estamos fazendo 296 dias, começamos esse plano de leitura. E como sempre, a gente tem iniciado nesses dias, a gente vai começar orando para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus Eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos muita graça, sabedoria e entendimento para compreender a Tua Palavra. Pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar. Queremos ouvir o Senhor falar conosco. Ouvir na Palavra. Em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos e a gente venha focar nossa atenção na Tua Palavra. Pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O versículo 30 aqui do capítulo 7 tem um título que é Vale da Matança. Versículo 30 do capítulo 7. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo, que leva meu nome, e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Rinom, e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para sepultá-los. Ou melhor, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém. E já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o capítulo 8, que é a continuação do título. Vale da Matança. Versículo 1 do capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Vou repetir o versículo 2. Espalharam os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas. Os deuses que meu povo amou, serviu, seguiu, buscou e adorou. Seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte a viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, Senhor dos Exércitos, falei. Agora a gente vai para o versículo 4, que tem o título O Engano dos Falsos Profetas. Versículo 4 do capítulo 8. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. Escuto suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz? Uma interrogação aí. Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha e a andorinha e o grou. Todos voltam no tempo certo a cada ano. Meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se seus mestres a distorcem escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha de sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei suas esposas a outros e darei seus campos a estranhos. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Vou até repetir. Desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Até meus profetas e sacerdotes agem desse modo.
são todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Acaso se envergonham de sua conduta detestável? De maneira nenhuma. Nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. Suas árvores frutíferas morrerão. Tudo o que lhes dei em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá: por que devemos ficar parados esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e moramos ali. E moramos ali. Exatamente isso. Venham, vamos para as cidades fortificadas e moramos ali. Pois o Senhor nosso Deus decretou nossa destruição. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dedã ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos. O relinchar de seus garanhões faz a terra tremer. Vem para devorar a terra e tudo o que nela há, tanto as cidades como os seus habitantes. Enviarei essas tropas inimigas entre vocês, serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Agora a gente vai para o versículo 18, que tem um título: Jeremias chora por Judá. Versículo 18 do capítulo 8. Minha tristeza não tem cura. Meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo. Pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Seu rei não está mais ali? Por que provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estranhos? Diz o Senhor. O povo se lamenta. O povo se lamenta. A colheita chegou ao fim. O verão acabou. E, no entanto, não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo. Lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade. Não há remédio em Gileade. Não há médico ali. Por que não há cura para as feridas do meu povo? Pronto, meus irmãos. No verso 22 terminamos o capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, que é a continuação, né? Jeremias chorando por Judá. Versículo 1 do capítulo 9. Quem dera minha cabeça fosse uma represa e meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera eu pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo. Pois todos são adúlteros, um bando de traidores. Agora a gente vai para o versículo 3, que tem o título: Julgamento pela desobediência. Versículo 3. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior, e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão, e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente, contam mentiras. Cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam, eu os purifiquei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com meu povo? Pois sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração falam palavras amigáveis a seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio bastante para entender todas essas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Porque a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela. O Senhor responde: Isso aconteceu porque meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções.
Em vez disso, seguiram os desejos teimosos de seu coração e adoraram imagens de Baal, como seus antepassados lhes ensinaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares de que nem eles nem seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada até que os tenha destruído por completo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem o título Pranto em Jerusalém. Versículo 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa. Comecem a lamentar, que seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados. Que humilhação! Temos de deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Abram os ouvidos para o que ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear. Ensinem umas às outras a lamentar. Pois a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossas mansões. Exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim diz o Senhor: corpos ficaram espalhados pelos campos, como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que desejar se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois como todas estas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 10, que tem o título Idolatria. A idolatria traz destruição. Versículo 1 do capítulo 10. Ó Israel, ouça esta palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: não se comportem como as outras nações, que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenham medo de suas previsões, ainda que elas encham as outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam uma árvore e dela o artesão esculpe um ídolo. Enfeitam-no com ouro e prata e fixam-no com martelos e pregos, para que não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenham medo desses deuses, pois não podem lhes fazer nenhum mal. Melhor, não podem lhes fazer nem mal nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Os que adoram ídolos são tolos e insensatos. Adoram objetos feitos de madeira. Trazem placas de prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz e entregam a artesãos habilidosos que fazem seus ídolos. Vestem-se com mantos azuis e roxos, feitos por hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com sua ira. As nações não podem suportar sua fúria. Diga isto àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses que não fizeram os céus nem a terra desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com sua sabedoria.
Com seu entendimento, estendeu os céus. Quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não tem conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpiram são uma fraude. Não têm fôlego nem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. Mas o Deus de Israel não é como esses ídolos. Ele é o Criador de todas as coisas, incluindo Israel, a nação que lhe pertence. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 17, que tem o título A Destruição que se aproxima. Versículo 17. Reúnam seus parentes e preparem... Reúnam seus pertences e preparem-se para partir. O cerco está para começar. Pois assim diz o Senhor: lançarei fora repentinamente todos vocês que vivem nesta terra. Derramarei sobre vocês grandes aflições. Finalmente sentirão minha ira. Minha ferida é grave e minha dor é grande. Minha doença não tem cura, mas devo suportá-la. Destruíram minha casa e não resta ninguém que me ajude a reconstruí-la. Levaram meus filhos, nunca mais os verei. Os pastores do meu povo perderam a razão, não buscam mais o Senhor. Por isso fracassaram e seus rebanhos estão espalhados. Ouçam o ruído assustador dos grandes exércitos que avançam no norte. Que avançam do norte. As cidades de Judá serão destruídas e se tornarão morada de chacais. Agora a gente vai para o versículo 23, que tem o título A Oração de Jeremias. Versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não sejas severo demais. Não uses tua ira, pois se o fizesses, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam teu nome. Pois devoraram teu povo, Israel. Sim, o devoraram e o consumiram, transformando a terra num lugar desolado. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o capítulo 11, que tem o título Judá quebra a aliança. Versículo 1 do capítulo 11. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembre os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos de minha aliança com eles. Diga-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito será aquele que não obedecer aos termos de minha aliança, pois eu disse a seus antepassados quando os tirei do Egito, uma fornalha de fundir ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que ordeno, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Disse para cumprir a promessa que fiz a seus antepassados de lhes dar uma terra que produzisse leite e mel com fartura, a terra em que hoje vocês habitam. Então respondi, que assim seja. Então eu respondi, que assim seja. E o Senhor disse, proclame esta mensagem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga, lembrem-se da antiga aliança e de todas as suas exigências, pois adverti solenemente seus antepassados quando os tirei do Egito. Obedeçam-me. Repeti essa advertência inúmeras vezes até hoje, mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos de seu coração perverso. E porque se recusaram a obedecer, eu trouxe sobre eles todas as maldições descritas nesta aliança. O Senhor falou comigo novamente e disse, descobri uma conspiração contra mim entre os habitantes de Judá e de Jerusalém. Voltaram aos pecados de seus antepassados, não quiseram me ouvir e adoraram outros deuses. Israel e Judá quebraram a aliança que fiz com seus antepassados. Por isso, assim diz o Senhor, trarei calamidade sobre eles, e não escaparão. Ainda que me supliquem, não ouvirei seu clamor. Os habitantes de Judá e de Jerusalém clamarão a seus ídolos e queimarão incenso para eles. Mas os ídolos não os salvarão quando vier a calamidade. Vejam, habitantes de Judá, seus deuses são tão numerosos quanto suas cidades.
Seus altares vergonhosos, altares para queimar incenso a Baal, são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não os ouvirei quando clamarem a mim em sua aflição. Que direito tem meu povo amado de vir ao meu templo, depois de ter cometido tanta imoralidade? Acaso seus votos e sacrifícios poderão evitar sua destruição? A verdade é que se alegram em praticar o mal. Eu, o Senhor, os chamava de oliveira verdejante, bonita de ver e cheia de frutos. Agora, porém, enviei a fúria de seus inimigos para incendiar e destruir seus ramos. Eu, o Senhor dos Exércitos, que plantei essa oliveira, ordenei que fosse destruída, pois o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o mal e provocaram minha ira ao queimar incenso a Baal. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 18, que tem o título Conspiração contra Jeremias. Versículo 18 do capítulo 11. Então o Senhor me falou das conspirações que meus inimigos tramavam contra mim. Eu era como um cordeiro levado para o matadouro. Não fazia ideia de que planejavam me matar. Vamos destruir esse homem, e suas palavras, diziam. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei minha causa em tuas mãos. Assim diz o Senhor, a respeito dos homens de Anatote que queriam me ver morto. Eles tinham dito, nós o mataremos, se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, a respeito deles. Eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha, e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles quando chegar a hora de seu castigo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 12, que tem o título Jeremias questiona a justiça do Senhor. Versículo 1 do capítulo 12. Senhor, tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Por que os perversos são tão prósperos? Porque os desonestos vivem em paz? Tu os plantaste, e eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Quanto a mim, Senhor, tu me conheces. Tu me vês e provas meus pensamentos. Arrasta essa gente como ovelhas para o matadouro, separa-os para a matança. Até quando esta terra ficará de luto? Até o capim nos campos secou. Os animais selvagens e as aves desapareceram por causa da maldade dos que nela habitam. Pois o povo disse, o Senhor não vê o que o futuro nos reserva. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título A Resposta do Senhor a Jeremias. Versículo 5 do capítulo 12. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Abandonei meu povo, a nação que me pertence. Entreguei aqueles que eu mais amo a seus inimigos. Meu povo escolhido rugiu contra mim como um leão no bosque, por isso os tratei com desprezo. Meu povo escolhido age como ave de rapina, mas ele próprio será cercado por abutres. Tragam os animais selvagens para devorar os cadáveres. Muitos governantes destruíram meu vinhedo, pisotearam minha propriedade e transformaram sua beleza em deserto. Fizeram dela uma terra devastada. Ouço seu triste lamento. Toda a terra está desolada e ninguém se importa. Pode-se ver exércitos destruidores no alto dos montes. A espada do Senhor devora o povo de uma extremidade à outra da terra. Ninguém escapará. Meu povo semeou trigo, mas colhe espinhos. Esforçou-se muito, mas de nada adiantou. Terá uma colheita de vergonha por causa da ira ardente do Senhor. Agora a gente vai para o versículo 14, que tem o título Uma mensagem para os vizinhos de Israel. Versículo 14 do capítulo 12. Assim diz o Senhor:
Arrancarei de suas terras todas as nações perversas que se apossam da herança que dei ao meu povo, Israel. E arrancarei Judá do meio delas. Depois disso, porém, voltarei e terei compaixão de todos eles, e os trarei de volta às suas terras, cada nação à sua herança. E se verdadeiramente essas nações aprenderem os caminhos do meu povo e jurarem por meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram meu povo a jurar pelo nome de Baal, elas receberão o lugar no meio do meu povo. Mas qualquer nação que não quiser me obedecer será arrancada e destruída. Eu, o Senhor, falei. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 13, que tem o título O cinto de linho de Jeremias, versículo 1 do capítulo 13. O Senhor me disse: Vá, compre um cinto de linho e vista-o, mas não o lave. Comprei o cinto de linho, como o Senhor me havia instruído, e o vesti. Então recebi outra mensagem do Senhor: Pegue o cinto de linho que está vestido e vá ao rio Eufrates. Esconda-o ali num buraco entre as pedras. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Depois de muito tempo, o Senhor me disse: Volte ao rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe disse que escondesse ali. Fui ao Eufrates, cavei onde havia escondido o cinto e o tirei dali, mas o cinto tinha apodrecido e não servia para nada. Então recebi esta mensagem do Senhor: Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e de Jerusalém. Este povo perverso não quer me ouvir. Seguem os desejos teimosos de seu coração e adoram outros deuses. Portanto, eles se tornarão semelhantes a esse cinto. Não servirão para nada. Assim como o cinto se apega à cintura do homem, eu criei Judá e Israel para se apegarem a mim, diz o Senhor. Deveriam ser meu povo, meu louvor e minha glória, uma honra para meu nome, mas não quiseram me ouvir. Portanto, diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. E eles responderão: Claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor: Deixarei todos nesta terra completamente embriagados, desde o rei sentado no trono de Davi até os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Senhor. Não deixarei que minha piedade, nem minha misericórdia, nem minha compaixão me impeçam de destruí-los. Pronto, meus irmãos. Terminamos por aqui no versículo 14, a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue te abençoando, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente vê se vê amanhã, tá bom? Tchau, Léo, Pai Senhor. Aquele abraço.